Meus prezados irmãos, boa tarde a todos. Nós vamos agora dar início aos nossos estudos dessa tarde de sábado. E como temos feito, nós vamos fazê-lo através da nossa prece de início, na qual a gente sempre agradece a bondade divina e pedimos também o amparo e a proteção tão necessários dos nossos irmãos maiores, né? Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores espirituais do solar, nesse instante, elevamos os nossos pensamentos em prece, em oração, buscando a comunhão, a presença, a companhia de nosso Pai Criador, de Jesus, nosso Mestre amado. Inicialmente para agradecermos a bênção da vida, a oportunidade que nos é dada de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, para podermos aprender as lições de vida eterna que essa casa tem nos trazido ao longo dos anos, por intermédio de tantos irmãos que se dedicam e já se dedicaram aqui com tanto amor e carinho em nos trazer o Evangelho em sua simplicidade, em sua pureza, acrescido e explicado pelos Espíritos superiores. Senhor, rogamos nesse instante a inspiração tão necessária para a leitura, para os comentários da tarde, bem como também que o alto nos ajude a todos a compreendermos, a guardarmos em nossos corações essas lições valiosas. Rogamos, Mestre, que nos traga bênçãos de paz, de saúde, o amparo, a proteção de que mais necessitamos, e que essas bênçãos se estendam aos nossos lares, aos nossos entes queridos, em especial aqueles que se encontrarem enfermos do corpo e da alma. Leve também, Mestre, as bênçãos generosas dessa casa aos hospitais, aos presídios, às ruas, onde houver dor, aflição, tristeza, que o Senhor sempre se faça presente, levando a paz, a alegria, a esperança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a nossa reunião de estudos evangélicos da tarde, a santa paz do Senhor. Que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar dentro do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título A Fé Transporta Montanhas. Nós vamos estudar o item de número 8, que é a parábola da figueira que secou. Por sinal, aos sábados desse mês de junho, a gente tem estudado algumas parábolas e assim vamos até o encerramento desse mês. Né? Tem 4 parábolas aí separadas para a gente ler, comentar e estudar. A nossa parábola de hoje está presente no Evangelho de Marcos, nos capítulos 11, versículos 12 a 14 e versículos 20 a 23, e está também no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 12 a 17. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado,
só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Nós passamos a palavra ao Sr. Evandro, que vai dar início aos comentários da tarde. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Meus irmãos, conforme foi informado, a lição que estudamos se refere à parábola da figueira que secou. Esta é uma das parábolas de Jesus que mais controvérsias causam pelo fato de Jesus ter amaldiçoado uma árvore só porque ela não tinha frutos. Conforme nos narra São Marcos, Jesus e os discípulos saíram da cidade de Betânia e numa dessas paradas, Jesus se dirigiu a uma figueira para ver se encontrava frutos. Ele, percebendo que ela não produzia frutos algum, que só tinha folhas, ordenou que ela jamais produzisse frutos novamente. Uma maldição que teria secado a árvore de um dia para o outro. Mas Jesus, amaldiçoando uma obra de Deus, não é compatível com o que dele conhecemos. Se buscarmos seus ensinamentos, nós vamos observar que ele só falou de amor, de bondade, de caridade, de perdão, e não iria desprezar uma criação de Deus. Então não seria possível ele desejar a morte e a infertilidade daquela figueira. E se isso aconteceu, foi porque Jesus havia passado por ali algumas vezes e viu e percebeu que aquela figueira não produzia frutos há mais tempo. Ele, percebendo isso, aproveitou para nos deixar um ensinamento eterno, um alerta sobre a nossa condição como cristãos e uma lição sobre o poder da fé. Em vários ensinamentos, ele deixou claro que a verdadeira fé é a que foi criada por Deus para remover do nosso caminho tudo aquilo que pudesse atrapalhar a nossa caminhada evolutiva. É o que consta, por exemplo, registrado no item 1 deste capítulo que estudamos, sobre o poder da fé. Conforme os registros de São Mateus, certa feita os discípulos vieram ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram por que eles não puderam expulsar o espírito endemoniado que perturbava e obsidiava o rapaz. Jesus lhes respondeu: por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo
que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Isso consta dos registros de São Mateus, capítulo 17, versos de 14 a 20. Meus irmãos, a montanha a que Jesus se refere são as dificuldades, a má vontade, os preceitos, o egoísmo, as paixões orgulhosas, o apego às coisas materiais, e na parábola da figueira que secou, a condição de inutilidade de uma criação de Deus. Em outras parábolas, como por exemplo a parábola dos talentos, Jesus já nos falou sobre a produtividade, deixando claro que cada talento nos é concedido por Deus, para que façamos ele produzir de acordo com a sua finalidade. No caso da figueira, ela foi criada para fornecer frutos. Se não faz, para que manter-se vivendo e ocupando espaço? Assim é com toda a criação de Deus. Tudo tem seu sentido, tudo tem o seu objetivo, tudo foi criado para ser útil e dar a Deus uma resposta da finalidade da sua criação. E não é diferente com as criaturas humanas. Se um espírito, uma vez encarnado, foge do objetivo a que foi criado, sem a produtividade que o leve a construir, evoluir e somar esforços que visam resultados para o seu próprio bem e o bem comum da sociedade em que ele vive, porque em encarnações futuras ele deve manter consigo os dons da vida, os dons que a vida lhe concedeu, os dons lhe concedidos por Deus. É isso que nos ensina a lição. Ou seja, conforme Allan Kardec nos explica, a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam o bem, mas que na realidade nada de bem produzem, nada de bom produzem. Dos oradores que possuem belas palavras, mas vazias de conteúdo moral. Palavras que agradam aos ouvidos, mas, no entanto, quando são investigadas, não apresentam algo de proveitoso para os corações, ou seja, palavras vazias, enganosas, que não representam a verdade. Foi por isso que Jesus nos aconselhou a termos cuidado com os falsos profetas que se apresentam cobertos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Então fica claro que a figueira que secou representa as pessoas que não produzem, não são úteis na sociedade em que vivem. Pessoas que são como árvores cobertas de folhas, porém vazias de frutos. Criaturas vistosas apenas na aparência, sem produzir nenhum bem para a sociedade. Por isso serão julgados pela sua inutilidade, por não terem colocado em ação os talentos que trazem consigo. Infelizmente, são criaturas
que serão tratados pela justiça divina como a figueira que secou. O exemplo nos é dado, nós vamos encontrar numa lição do livro Luz Acima, que irmão X resgatou dos arquivos da espiritualidade e nos trouxe para nos servir de exemplo, nos falando sobre uma lição intitulada Mãos Enferrujadas, em que ele nos conta a história de Joaquim Sucupira. Ele nos fala que quando Joaquim Sucupira abandonou o corpo, depois de 60 anos, deixou-nos conhecidos a impressão de que subiria incontinente ao céu. Viver afastado do mundo, no conforto precioso que herdara dos seus pais, falava pouco, andava menos, agia nunca. Era visto invariavelmente em trajes impecáveis. A gravata ostentava sempre uma pérola de alto preço. O rosto denunciava-lhe apurado culto à vaidade. Dizia-se cristão, porém possuía verdadeiro pavor pelos religiosos de todas as religiões. Detestava os padres católicos, criticava as organizações protestantes e classificava os espíritas no rol dos loucos. Aceitava Jesus a seu modo, não segundo o próprio Jesus. As facilidades econômicas transitórias adiavam-lhe as lições benfeitoras do concurso fraterno no campo da vida. Suas únicas preocupações eram com a aparência e o estudo. Cada vez mais se convencia de que as melhores diretrizes eram a dele mesmo. Afastamento para evitar complicações e desgostos. Admitia claramente que assim efetuaria preparação adequada para a existência depois da morte. Em vista disso, a sua desencarnação passaria por viagem sem escalas com destino à corte celeste, conforme muitos julgaram. Dava aos familiares dinheiro suficiente para aventuras e fantasias, a fim de não ser incomodado por eles. Distribuía grandes esmolas para que os problemas de caridade não lhe visitassem o lar. Afastava-se do mundo para não pecar. Não seria Joaquim, perguntavam seus amigos íntimos, o tipo de religioso perfeito? Distante de todas as complicações da experiência humana, pela força da fortuna sólida que herdara dos parentes, seria impossível que não conquistasse o paraíso. Contudo, a realidade que desfrontava ele agora não correspondia à expectativa geral. Sucupira desencarnado encontrava-se numa situação dentro da qual parecia não ser percebido pelos grandes servidores celestiais. Via os servidores em movimentação brilhante nos campos e nas cidades. Chegara a ver um anjo singularmente abraçado à velha cozinheira analfabeta. E se aproximando, todavia,
Os mensageiros do céu não eram por eles atendidos. Em se aproximando, porém, dos mensageiros do céu, não era por eles atendido. Ou seja, estava ali presente, observava tudo em sua volta, mas era como se estivesse invisível, ninguém percebia a sua presença. Conseguia andar, ver, ouvir, pensar. No entanto, desventurado Joaquim, as mãos e os braços mantinham-se paralisados. Semelhavam-se a antena de mármore ligadas ao corpo espiritual. Muito tempo suportara semelhante infortúnio, multiplicando apelos e lágrimas. Quando foi conduzido por entidade caridosa a pequeno tribunal de socorro, que funcionava de tempos em tempos nas regiões inferiores, onde vivia pesaroso e infeliz. Na presença do benfeitor, muito tempo suportara semelhante infortúnio, multiplicando apelos e lágrimas. Quando foi conduzido por entidade caridosa a pequeno tribunal de socorro, que funcionava de tempos em tempos nas regiões inferiores, em que vivia pesaroso e infeliz. Na presença do benfeitor, que desempenhava ali função de juiz, os servidores divinos selecionaram meia dúzia de sofredores que poderiam ser ouvidos, dentre os quais se encontrava Sucupira a exibir os braços petrificados. Chorou, rogou, queixou-se. Quando pareceu disposto a fazer o relatório geral da sua última existência, o julgador respondeu-lhe com modéstia: não, meu amigo, não trata aqui da sua biografia. O tempo é curto. Vamos ao que interessa. Examinou com cuidado e observou passado alguns instantes. Sua maravilhosa capacidade mental demonstra que estudou muitíssimo. Fez pequeno intervalo e começou a perguntar: Joaquim, você era casado? Sim, fui casado. Cuidava da sua residência? Minha mulher cuidava de tudo. Foi pai? Sim, fui pai. Você cuidava dos filhos quando pequenos? Tínhamos suficiente número de criados e anos, respondeu Joaquim. E quando jovens, eram naturalmente entregues aos professores. Você exerceu alguma profissão útil? Não, eu não tinha necessidade do trabalho para ganhar o pão. Nunca sofreu dor de cabeça pelos amigos? Não, porque sempre fugi, receoso das amizades. Não queria prejudicar nem ser prejudicado. O julgador interrompeu-se, refletiu longamente e prosseguiu. Você adotou alguma religião? Sim, eu era cristão, esclareceu Sucupira. E nessa condição de cristão, ajudou alguma religião?
Não, porque detestava os sacerdotes, considerava os crentes intolerantes e não gostava dos espíritas. Amparou doentes em nome do Cristo? Não. Na terra tem numerosos enfermeiros para isso. Auxiliou criancinhas abandonadas? Não. Para isso existe creches. Escreveu alguma página consoladora? Para quê? O mundo está cheio de livros e escritores. Utilizou o martelo ou o pincel? Nunca usei. Agradava-lhe cultivar a terra? Nunca, jamais pensei nisso. O instrutor indagou-lhe sobre todas as atividades dignas conhecidas no planeta. Ao fim do interrogatório, opinou sem demora. Seu caso explica-se. Você tem as mãos enferrujadas. Ante a careta de Joaquim Sucupira, amargurado, esclareceu. É o talento não usado, meu amigo. Seu remédio é regressar à lição. Repita o curso terrestre. Joaquim, confundido, desejava mais amplas explicações. O juiz, porém, sem tempo de ouvi-lo, entregou aos cuidados de outro companheiro, Rogério, carioca, desencarnado em 1945, recebeu de semblante amável e feliz. E após escutar as compridas lamentações, convidou pacientemente. Vamos, Sucupira. Você entrará na fila em breve dias. Fila? Interrogou o infeliz com o cabelo. Sim, acrescentou o alegre ajudante, na fila da reencarnação. E puxando o paralítico pelos ombros, concluía sorrindo. O que você precisa, Joaquim, é de movimento. Ou seja, você vai reencarnar para aprender a ser útil. Meus irmãos, hoje, graças à doutrina espírita, nós entendemos o verdadeiro sentido da palavra de Jesus e toda a pureza dos seus ensinamentos, pois o conhecimento da verdade representa o fator indispensável para a nossa evolução espiritual. Nós, como seres em constante processo de evolução e progresso, trazemos conosco a consciência sempre a nos cobrar pelos nossos atos. Daí a necessidade de fazermos sempre uma avaliação sobre a nossa vida para saber se estamos sendo úteis na sociedade em que nós vivemos. As lições são muito claras. O Evangelho de Jesus é a doutrina que nos transforma e retira do nosso interior um homem velho, imperfeito, cheio de vícios e mazelas, para nos transformar num homem novo, fazendo com que a nossa vida se manifeste pela honestidade, pela brandura e pela tolerância. E principalmente pela alegria de viver, colocando em prática a lei de amor que Jesus veio nos ensinar. Só assim estaremos brilhando no caminho certo, trilhando os caminhos certos. Pois é pelos frutos que se reconhece o verdadeiro cristão. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos. Passamos a palavra ao Lucas.
Meus caros irmãos, boa tarde a todos. Hoje nós vamos estudar um símbolo milenar da humanidade que tem um conteúdo simbólico assim, tem uma alta significação. E não é à toa que Jesus, em uma de suas lições, aproveitou-se desse símbolo, da força que ele tem, para poder deixar para a gente duas lições de grande valor. Esse símbolo, meus amigos, é a figueira. A figueira, que é uma árvore cultivada há pelo menos há mais de 11 mil anos na humanidade, conforme alguns arqueólogos já puderam descobrir e constatar, e que fornece para todos nós um fruto maravilhoso. Hoje, para poder, no estudo de hoje, eu fiz o seguinte, eu falei, eu vou passar no supermercado, quem não conhece ainda, que é bem difícil, acho que todo mundo conhece. Eu falei, mas eu vou passar, vou levar um figo para todo mundo ver. Está aqui, ó, um figo bem bonito, maduro, e é tão interessante que é o seguinte, hoje o dia pela manhã foi mais corrido para mim, o tempo estava curto, e dos figos que eu comprei, eu acabei almoçando 2. E estou me sentindo alimentado até agora. Para a gente ver como que Deus coloca em nossa vida, né, como parte da sua criação, algumas bênçãos assim que tem um valor enorme. E que além do valor que possuem para nos alimentar, para nos saciar, para nos manter bem dispostos, saudáveis, carregam consigo outras lições de grande valor. Quando eu vejo o figo, por exemplo, talvez cada um de nós tenha alguma memória diferente. Eu me lembro com muito carinho do meu avô, porque ele adorava um figozinho depois do almoço, quando aquele figo em caldo, ou senão ele cristalizava. Era uma sobremesa favorita dele, não era, Paulo? Então, é muito bom, meus amigos, a gente poder estudar o Evangelho e ver algumas lições valiosas que estão por detrás de situações que às vezes estão no nosso dia a dia, a gente não percebe, não dá o devido valor ou não reflete com profundidade em tudo aquilo que ensina. Então vamos lá. As figueiras ocorrem em todos os continentes da Terra, com exceção da Antártida. Olha que interessante. É um tipo de árvore de fruto que está presente no mundo todo. A figueira do tipo comestível é a primeira planta descrita na Bíblia, quando Adão se veste com suas folhas ao notar que estava nu. Olha como é que é um símbolo que começa lá no primeiro livro do Velho Testamento, né? Que é o livro de Gênesis, mostrando que Adão utilizou-se ali de algumas folhas da figueira para se cobrir, para se vestir. Além disso, meus irmãos, o figo era utilizado em todas as civilizações do Mediterrâneo na antiguidade, incluindo os povos egípcios, judeus, gregos e romanos. O figo comestível tinha a vantagem de poder ser seco e se manter adequado à alimentação durante meses. Vejam que interessante. Para atravessar o deserto, os povos antigos do Oriente Médio e norte da África utilizavam frutas secas, entre elas o figo, ricos em nutrientes e fáceis de conservar. Olha que interessante, por que o figo tem um apelo e sempre foi uma planta tão abençoada presente nas nossas vidas? Porque quem de nós pode afirmar que já não viveu essas realidades? Portanto, vejam que interessante. O que nós aprendemos há milênios, há séculos atrás? Que uma fruta saborosa, nutritiva como essa, pode ser desidratada e então conservada durante meses, com qual finalidade? Durante o inverno, não tem fruta. Eu pego a fruta desidratada e me alimento. Se eu preciso fazer uma viagem pelo deserto,
como eram as viagens no deserto antigamente, né? Se a gente pegar ali o norte da África, a península do Sinai, mesmo onde hoje está a Arábia Saudita, na região da Palestina, a caminho de Damasco, as viagens que atravessavam os desertos, não tinham uma estrutura de apoio para o viajante, ou seja, você viajava e tinha que ter sua provisão de comida. E o que se levava? Figo desidratado. Levava-se as tâmaras, levava-se às vezes a uva desidratada, que é mais comum para a gente que a uva passa, né? É um pouco mais presente no nosso dia a dia, de maneira que era o que permitia ao viajante manter-se nutrido, alimentado e alcançar o quê? O seu destino final. Pois bem, meus amigos, nós ainda vamos ver as citações do figo presentes, por exemplo, quando a gente estuda, existe uma lenda, não sei se os irmãos já ouviram falar, da fundação de Roma, da grande capital imperial dos romanos, por onde possivelmente a gente já andou aí num passado mais distante. Dizem, não sei se os irmãos já ouviram falar, que na lenda da criação de Roma, havia dois irmãos, Rômulo e Remo. E eles foram deixados em cestos, tal como aconteceu com Moisés. Esses cestos desceram as águas do rio Tibre, que até hoje está lá em Roma, atravessando a cidade. E eles pararam no pé de uma árvore. Que árvore que era? Uma figueira. No pé daquela árvore, eles então foram cuidados por uma loba, que os amamentou, até serem achados por um pastor e sua esposa. Foi quando então iniciou-se a fundação da grande capital imperial, que possivelmente já serviu de moradia, de escola, de aprendizado, e possivelmente foi palco de algumas quedas nossas também, enquanto espíritos eternos, habitantes da terra. Pois bem, meus irmãos, foi numa figueira que Zaqueu subiu para ver Jesus. E foi também numa figueira que Judas tirou a própria vida. Então vejam como que é um símbolo presente de grande relevância para nós. Conta também na tradição do Oriente que foi debaixo de uma figueira que Buda recebeu a sua revelação religiosa. Então está aí para a gente esse símbolo vivo, forte, presente há séculos, há milênios na humanidade. E foi aproveitando desse símbolo que Jesus então veio nos trazer grandes lições, que é o que nós vamos ver no nosso estudo de hoje. Começa a narrativa evangélica nos explicando que Jesus e os discípulos saíam de Betânia. Se a gente pegar um mapa, meus irmãos, da Galileia no tempo de Jesus, nós vamos ver que Betânia estava bem próxima a Jerusalém. E entre Betânia e Jerusalém, nós temos, por exemplo, o Monte das Oliveiras. Portanto, eles saíram de Betânia, possivelmente se dirigindo para Jerusalém, quando o Cristo teve fome. E vendo de longe uma figueira, imagine, sentir fome, vi uma figueira, imediatamente eu imagino que eu vou encontrar lá? Um figo bom, maduro, né? Para poder ali atender minha fome, atender minha necessidade de me alimentar. Jesus então para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Aqui, meus amigos, tem uma grande lição. E só quando a gente estuda um pouco mais e pesquisa que nós vamos entender qual que é a lição que está por detrás disso. O que vai acontecer em seguida? Vejam só. Jesus então disse à figueira que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que ela secou até a raiz. Não sei se vocês, ao escutarem essa lição, meus irmãos, mas eu de vez em quando escutava e ficava me perguntando o seguinte: peraí, por que Jesus secou a figueira, considerando que não era tempo de figo? Ou seja,
Se ele chegasse lá, fosse tempo de figo e não tivesse figo, aí talvez justificasse. Mas não era tempo de figo. E Jesus então seca a figueira por ela não apresentar os figos. É como se ele estivesse fazendo algo ou exigindo algo que nem a própria natureza poderia proporcionar. Só que aí a gente vai entender um pouco melhor como que a figueira funciona. Vejam que interessante. A figueira, meus amigos, é uma árvore chamada caducifólia. O que é uma árvore caducifólia? É uma árvore que, dependendo da época do ano, perde todas as suas folhas. Especialmente nos tempos, nas estações mais frias do ano. É como se fosse um mecanismo de defesa da planta, que perde as suas folhas. Antes disso, ela armazena energia, ela armazena forças suficientes, para que ela então, ao perder as folhas, deixe de perder água, de sofrer ali um impacto muito forte, fruto de um frio muito severo. Como que é o inverno no hemisfério norte? Sempre foi um inverno mais rigoroso do que o inverno que a gente vive aqui. Então, muitas das árvores do hemisfério norte, num frio muito intenso, como que elas naturalmente reagem? Perdem as folhas todas. Muitas plantas, meus amigos, simplesmente não tem como suportar um frio excessivo. Nós temos aqui no Brasil, em especial no estado de Minas Gerais, uma planta que é especialmente sensível ao frio e que faz parte do dia a dia de todos nós. É o café. Quem já morou em região de cultivo de café ou conhece um pouquinho, sabe o seguinte: o café não pode pôr geada. Se der geada no café, no dia seguinte, todas as folhas do café da ponta embaixo, elas secam, elas se tornam completamente marrons e caem todas as folhas. Aquilo ali vai comprometer a árvore por 2, 3 anos, se ela conseguir sobreviver. Então, como que dentro da criação divina, como que é a figueira? Vem o inverno, ela perde as folhas. O inverno passa, as temperaturas começam a aumentar, até porque o inverno no Mediterrâneo é frio e chuvoso. As temperaturas começam a subir, as horas de sol aumentam e então a figueira enche-se de folhas. Só que alguns brotos da figueira, do seu ciclo anterior de produção, que não viraram frutos, junto com as primeiras folhas viram também o quê? Frutos. De maneira que, quando a figueira se enfolha, se enche de folhas na primavera, sempre junto com a primeira folhagem, com a folhagem viçosa e bonita, surgem também a primeira safra de figos, que é uma safra menos abundante, tem menos figos, mas eles se fazem presentes. É por isso que quem, ao viajar pelo Mediterrâneo na época, por onde Jesus andou, viu uma figueira no início da primavera, ou no meio da primavera, cheio de folhas, o que deveria ter também naquela figueira? Figos. Por isso que Jesus, ao se aproximar da figueira, mesmo não sendo a principal safra, que é no verão, depois que já está mais quente, que a temperatura já aumentou mais, ou seja, deveria ter a primeira safra de figos. Os primeiros figos deveriam estar presentes naquela figueira. E, entretanto, mesmo ela abundante de folhas, portanto, uma árvore forte, saudável, viçosa, não apresentou os figos que se esperava dela. Foi por isso que Jesus percebeu que aquela árvore era o que, meus irmãos? Uma árvore entregue à inutilidade. Era uma árvore cheia de potencialidades, cheia de energias, cheia de condições de frutificar. E ela simplesmente não frutificou, embora tivesse tudo para assim fazer. E Jesus, então, conforme os discípulos observaram, secou aquela árvore de cima e embaixo. Imediatamente, no dia seguinte, eles perceberam.
Jesus, então, diante dos discípulos, Pedro, lembrando-se do que disse o Cristo, lhe falou: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Então, meus irmãos, aqui, a partir desse símbolo tão forte, tão presente da figueira, Jesus vai deixar para a gente a primeira grande lição. Qual que é essa primeira grande lição? A força que tem as nossas palavras. A energia que cada um de nós carrega consigo e que a gente muitas vezes a direciona para as pessoas à nossa volta, para a criação divina à nossa volta, para as plantas, para os animais, para tudo aquilo que nos cerca. Essa primeira lição, meus irmãos, mostra para a gente a força que existe, o magnetismo que cada criatura humana traz consigo. Jesus nos fala: olha, tudo aquilo que a gente disser, crente, que vai acontecer, nós veremos que de fato acontece. Ou seja, é como se o Cristo dissesse assim: a palavra tem força, a palavra tem energia. Cuidado com o que a gente fala, porque isso se materializa, isso é uma força viva, isso é uma força criadora, que pode ser orientada para o bem, como pode ser orientada para o mal. Quando Jesus seca aquela figueira de um dia para o outro, em primeiro lugar ele mostrou a força que o magnetismo pessoal, que as nossas vibrações possuem. E isso, meus irmãos, é algo que todos nós certamente já percebemos à nossa volta. Quem de nós aqui que já não viu, em alguma ocasião, uma planta que era forte, que era viçosa, que era bonita, e que às vezes alguém, ao olhar ou falar algo em relação àquela planta, às vezes no dia seguinte, o que a gente percebeu? Que às vezes aquela planta ali se secou. Quem já percebeu isso aqui? Meu Deus, que coisa impressionante. A pessoa olhou ou falou algo daquela planta, só que no seu coração, no seu sentimento, havia ali um sentimento de inveja, havia ali um sentimento de desejo de posse, de ter aquilo que não tinha, e às vezes aquela planta seca de um dia para o outro, né? Às vezes a gente fala assim: esse aí tem olhar de seca pimenteira, né? Por quê? Porque a pessoa, infelizmente, direcionou a energia que ele possui para algo que, infelizmente, fez mal para uma criação divina. A mesma coisa, alguns animaizinhos. Eu mesmo já vi um exemplo de um amigo meu que morava no interior, falou que o pai dele tinha um passarinho que cantava muito. E que certa feita recebeu uma visita em casa, e essa visita queria muito aquele passarinho. E pediu para vender, quanto é que era, qual que era o valor e tudo. Ao que o dono, o pai dele, falou: não estou vendendo, o passarinho é meu, eu gosto dele, eu quero ficar com ele, não quero vender esse passarinho. No outro dia, o que aconteceu, gente? O bichinho estava morto no fundo da gaiola, né? Então, são alguns exemplos de quando a gente direciona essa energia que todos nós possuímos. Jesus tinha essa energia numa potência que a gente nem imagina e não conhece, mas todos nós possuímos. Esses primeiros exemplos é quando a gente direciona eles para o mal. Agora, e quando a gente direciona isso para o bem, para a paz e para a alegria de quem está à nossa volta? Nós temos os exemplos também. Chega um filho, nos procura pela manhã, vira e fala assim conosco: ô pai, bênção. Mãe, bênção. Vovó, bênção. E aí o pai, a mãe ou a avó respondem à criança dizendo o seguinte: Deus te abençoe. Qual que é a força que isso tem? Quantas bênçãos são encaminhadas para a criança, para o jovem nesse instante, ou mesmo para o adulto, que mantém essa atitude de respeito e de carinho,
para com aqueles que lhes deram a vida, ou que muitas vezes têm profunda estima, carinho para junto deles. Um Deus te abençoe, um vá com Deus, um muito obrigado. Tudo isso, meus irmãos, é revestido de uma energia, de uma força que às vezes a gente não imagina. E para isso nós trouxemos aqui uma página que vai ilustrar exatamente esse ponto para nós. Vejam aqui um episódio acontecido com o Chico, numa ocasião em que ele se dirigia para o trabalho já atrasado. Ele havia perdido o horário e estava indo para o serviço, estava indo para o trabalho. Vamos ver. Eram 8 horas da manhã de um sábado de maio. Chico ainda morava aqui em Pedro Leopoldo, pertinho de nós. Chico levantou-se apressado, dormiu demais. Às vezes acontece com a gente, né? Nesse tempo de frio, então, sair da cama é sempre um desafio, né? A cama está ali quentinha, levantar e cumprir as tarefas nossas nem sempre é fácil. Trabalhou muito na véspera. Então, diferente de nós, olha o que aconteceu com ele. Psicografando uma obra erudita de Emmanuel. Então, por que ele foi dormir tarde? Ele não estava na festa, né? Não estava vendo um filme, ele estava psicografando uma obra de Emmanuel que lhe exigiu muitas energias, um dispêndio pessoal de fluidos e de energias grande, porque o trabalho mediúnico bem conduzido é sempre algo que despende forças, mas forças que depois são repostas abundantemente pela espiritualidade maior. Mas o Chico então acabou perdendo a obra devido ao trabalho mediúnico. Não esperou-lhe a charrete. Então, normalmente, o que acontecia? Não sei se os irmãos sabem, embora ele morasse, né, no núcleo urbano, ali entre a área urbana de Pedro Leopoldo, Chico trabalhou durante muitos anos na Fazenda Modelo, que era uma fazenda dentro de Pedro Leopoldo, mas já na área rural. Fazenda essa que era do Ministério da Agricultura, destinada a alguns experimentos, a modernizar técnicas agrícolas, a obter novas variedades de plantas, tal como a gente tem hoje no Brasil, de maneira muito mais abundante, num trabalho, por exemplo, que a Embrapa desenvolve. Pois bem, o Chico trabalhava nessa fazenda modelo, tinha lá alguns amigos que muito o estimavam. Por exemplo, o patrão dele, meus irmãos, o nome dele era Rômulo Joviano. E esse patrão do Chico na fazenda modelo, o seu pai se chamava Arthur Joviano. E o pai do Rômulo Joviano, ao desencarnar, começou a ditar para a gente algumas páginas espíritas por meio do Chico. De vez em quando, vocês já viram alguma página? O livro são os livros Alvorada Cristã e Jesus no Lar, pelo espírito de Neio Lúcio. Era Arthur Joviano, pai do patrão do Chico, que adotou esse pseudônimo Neio Lúcio em referência a uma encarnação dele muito tempo atrás, na qual ele foi avô de um dos personagens de um dos romances do Chico, que está presente no livro 50 anos depois. Quando vocês lerem um livro 50 anos depois, vocês vão ver lá um senhor muito respeitável, um patrício romano de grande valor, chamado Quineius Lúcius, Quineius Lúcio, que era agora pai do patrão do Chico aqui na Fazenda Modelo. Olha como é que as vidas se entrelaçam desde muitos séculos atrás. Nós também não estamos juntos aqui por acaso não, meus amigos. De onde nós viemos? Por onde nós já andamos? Nesse mundo amplo de Deus, né? Por onde a gente já reencarnou, que fez com que hoje a gente esteja junto aqui. Um dia talvez nós vamos descobrir, mas nós não estamos juntos à toa. Pois bem, Chico perdeu o horário, que tinha que ir para a fazenda, e então foi a pé para o trabalho. Ou seja, ele saiu da cidade e foi para a fazenda caminhando. Não andava, voava, de tão velozmente ele caminhava. Então o Chico, que tinha uma noção de disciplina, de cumprimento de horário muito rigorosa, o que ele fazia? Estou atrasado, então eu preciso apertar o passo. E foi ligeiro, quase correndo para o serviço.
Ao passar em frente à casa de Dona Alice, esta o chamou. Chico, estou te esperando desde as 6 horas da manhã. Preciso de uma explicação sua. Olha só a situação, ele é atrasado para o serviço, a senhora chama ele pedindo ele uma explicação. Essa situação às vezes já aconteceu com a gente, né? Você tem um compromisso, tem um horário, meu Deus do céu, estou atrasado, não posso chegar atrasado. Aí alguém pega e te chama, fala, nossa, o que eu vou fazer, né? Foi o que ele se deparou, vejam que interessante. Ô, Dona Alice, eu estou muito atrasado, respondeu ele. Quando for na hora do almoço, eu volto aqui e atendo, responde a senhora. Dona Alice ficou triste e olhou o irmão, que retomou o caminho em direção ao serviço num passo acelerado. Então Chico pediu desculpa, não podia atender e resolveu voltar, seguir o caminho do serviço sem atender aquela irmã naquela hora. Um pouco adiante, Emmanuel lhe disse. Aí Emmanuel apareceu para o Chico e falou com ele o seguinte: volta, Chico, e atende a irmã Alice. Você vai gastar só 5 minutos, que não vão fazer falta para você, não vão te prejudicar. Então você volta e atende ela. Chico, então, era sempre obediente com Emmanuel, né? Eu não lembro de Chico desobedecer a Emmanuel. Acho que ninguém nunca deve ter lido também. Então Chico atende, obedece a Emmanuel e resolve voltar. Assim que ele volta, ele chega na porta da casa dela e ela fala: sabia que você voltava, Chico. Eu conheço seu coração. Falou com ele. E pediu-lhe explicação sobre como tomar determinado remédio homeopático que Dr. Bezerra de Menezes havia lhe receitado, por intermédio do próprio Chico. Atendida, ficou toda alegre e despediu-se do Chico nos seguintes termos: muito obrigada, Chico. Vá com Deus. Deus lhe pague e lhe abençoe. Chico, então, seguiu apressado em direção ao serviço. Queria recuperar os minutos perdidos. Então, se ele já estava ligeiro, ele foi quase que correndo em direção ao trabalho. Após andar uns 100 metros, Emmanuel, sempre amoroso, apareceu novamente e falou com ele o seguinte: pare um pouco agora, Chico. Olhe para trás. Veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice e indo na sua direção. Chico para e olha. Eis que uma massa branca de fluidos luminosos saía da boca da irmã atendida e ia na direção do Chico, entrando-lhe no corpo. Viu, Chico, o resultado que recebemos quando somos úteis, quando procuramos servir alguém, quando levamos a alguém a alegria cristã à nossa volta? E concluiu: agora você pensa o seguinte, Chico, imagine se ao invés de vá com Deus, de muito obrigada, de Deus lhe pague, essa irmã magoada tivesse dizendo o seguinte: vai com o diabo, vai para o inferno, né? Dos seus lábios estariam saindo outras coisas, coisas diferentes, talvez como cinzas, ciscos ou algo pior. E Chico, andando agora naturalmente, sem receio de perder o dia, sorri satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Cristo, refletido nos menores gestos, com o nome de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor. Então vejam, meus irmãos, que naquele episódio simples a gente ilustra o que Jesus nos explicou na parábola da figueira. O que a gente fala tem vida, tem força, não é algo que se perde no ar,
É algo que a gente cria e que vai na direção de quem a gente dirige. Um Deus lhe abençoe por um filho, um Deus lhe pague a quem nos ajuda, um Deus te proteja a quem nos socorre. Tudo isso tem uma força maravilhosa. Da mesma forma que um palavrão que a gente dirige a alguém, ou que nos é dirigido, uma ofensa que a gente dirige a alguém, ou que nos é dirigido, tem um efeito muito danoso, que a gente ainda não tem como medir ou avaliar em toda a sua extensão. Mas que a gente precisa ter atenção, mais atenção a partir de agora. De maneira que dos nossos lábios saiam palavras, saiam forças, saiam fluidos que levem paz, que levem alegria, que levem saúde a quem a gente dirige. Para que a gente também receba essas vibrações de nossa parte. E para que a gente tenha cuidado com o que nós vamos falar com quem está à nossa volta. Para que a gente não leve tristeza, não leve desequilíbrio, não leve enfermidade, não leve perturbação a quem a gente se dirige, e para que a gente evite também, por nossas atitudes, de sermos ofendidos, de recebermos essa vibração da parte de quem convive conosco. Pois bem, meus irmãos, essa é a primeira e grande lição dessa parábola. A segunda delas, que está viva, vibrante aqui para a gente na parábola, é a seguinte: cada um de nós pode se comparar a uma figueira, a uma árvore, cheia de recursos, cheia de possibilidades, cheia de vitalidade, de força, com toda a capacidade de frutificarmos. Vejam que interessante como que a natureza funciona, meus irmãos. Todo fruto que a árvore produz, a própria árvore se alimenta deles? Não. O fruto é produzido, a não ser, ele é produzido, exceto para quem o produz. O fruto da figueira alimenta a criatura humana, alimenta um passarinho, alimenta outros animais, alimenta os pequeninos seres da criação, uma mosca, uma lagarta, outros animaizinhos que estão aí, mas não alimenta a própria árvore. Assim deve ser conosco. Todas as potencialidades, todas as condições, todos os recursos que nós temos, nos dão condições de frutificarmos, de oferecermos frutos de paz, de alegria, de bom ânimo, de auxílio, de servirmos quem está à nossa volta, de sermos úteis, de aliviarmos aqueles que estão à nossa volta, para que então a gente cumpra a nossa função na vida. Nenhum de nós, meus irmãos, está isento da necessidade do trabalho. No Livro dos Espíritos, quando a gente pega uma pergunta específica que Kardec fez aos espíritos superiores, por exemplo, mesmo a pessoa que tem dinheiro, que fez uma reserva, que tem um patrimônio, que já não precisa mais trabalhar para se manter, para ter ali uma renda, para ter um salário, essa pessoa estaria isenta da necessidade do trabalho? O que os espíritos nos respondem? Ele está isento da necessidade do trabalho remunerado, do trabalho material, mas nunca da necessidade de ser útil à sociedade, de fazer algo produtivo a quem está à sua volta, porque é ajudando que nós somos ajudados, é cooperando que outros virão cooperar conosco, é servindo que alguém vai nos servir e vai nos ajudar. Essa é a grande lei da vida. O próprio Cristo, o que ele dizia à sua época? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aquele que quiser ser o maior de todos no meu reino, no reino de Deus, procure servir a todos e não ser servido. Quando a gente, meus irmãos, se esforça nessa linha, nesse princípio, nessa grande lição divina, muitas alegrias passam a povoar a nossa existência. Porque a vida faz mais sentido. Nós então nos tornamos mais fortes, mais saudáveis, multiplicamos as nossas possibilidades e por onde quer que a gente passe, nós vamos deixar o quê?
um rastro de paz, de alegria. A nossa presença será uma presença bem-vinda. Por quê? Porque a gente se acostumou a servir. A gente se acostumou a ser útil, a não ser pesado aos nossos semelhantes, mas sempre em colaborar com todas as nossas possibilidades, as necessidades, as demandas, a tudo aquilo que quem está à nossa volta anda precisando. Que a gente possa, meus irmãos, à nossa volta, para todos aqueles que convivem conosco, oferecermos bons frutos, frutos que alimentam, frutos que levam paz, que levam tudo aquilo que os nossos irmãos à nossa volta tanto necessitam. Que Jesus nos ampare e nos proteja a todos. Nós vamos agora à nossa prece de encerramento, pedindo ao Sr. Evandro que nos faça. Querido Mestre Jesus, nós elevamos o pensamento a vós em agradecimento, Senhor, por esses momentos de paz e reflexão, em que estudamos os vossos ensinamentos através do Consolador prometido, a doutrina espírita. Pedimos, Senhor, que a nossa visão espiritual seja aumentada, seja acrescentada, para levarmos conosco aquilo que de melhor extraímos das lições. Pedimos que as vossas bênçãos se estendam sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrada a reunião de estudos da tarde, na santa paz do Senhor, que assim seja. Vai ter médico, quem for receber as fichas, permaneçam sentados. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila.